eu sou o Padre José Eduardo e tenho a alegria de estar aqui com vocês essa noite para apresentar uma nova iniciativa que subiu ao meu coração com uma necessidade para os nossos dias. Eu queria convidar você, desde já, a compartilhar essa live com os seus amigos, com os seus contatos. Vamos espalhar para o maior número de pessoas possível. Também peço que você curta esse vídeo, dê o seu like, deixe o seu comentário, que isso sempre ajuda bastante o nosso canal. Ora, na aula de hoje, eu simplesmente vou fazer a apresentação desse projeto de leitura bíblica que eu queria lançar como um desafio para você aqui no ano de 2022. Eu, desde muito criança, tenho contato com as Sagradas Escrituras. Ao longo do curso, eu vou poder compartilhar um pouco com você a minha história e você vai ver que, primeiro, através de desenhos, através de programas destinados à formação catequética, à formação bíblica de crianças, a palavra de Deus, digamos assim, se tornou familiar para o meu coração. E quando nós ganhamos a nossa primeira Bíblia em casa, eu simplesmente devorei aquele livro. Eu queria ler, eu queria conhecer a palavra, eu queria ter intimidade com aquilo que se contava, mesmo sem entender muito daquilo que estava escrito. Eu me lancei numa jornada de leitura e isso aconteceu diversas vezes ao longo da minha vida. Pude ler várias vezes a Bíblia inteira e quero dizer para vocês, cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente sai muito melhor, muito mais edificado, a gente sai profundamente transformado. Ora, eu hoje queria simplesmente mostrar para vocês aquilo que está um pouco na minha alma. Por quê? Eu noto que existe entre a maior parte dos cristãos o desejo de conhecer mais a Bíblia. Quando a gente fala sobre a Bíblia, os olhos das pessoas brilham. Quando a gente abre, por exemplo, um curso de teologia, mesmo de teologia popular, de teologia para as pessoas, no fundo, o grande interesse que move as pessoas é o conhecimento de conhecer melhor a Bíblia, de entender melhor a palavra de Deus, de ter mais intimidade com a palavra de Deus. E o que acontece? A Bíblia é um livro longo, é um livro grosso, né? Aqui eu tenho essa edição da Bíblia que eu estou usando ultimamente. É um livro respeitável, né? Essa daqui tem, vamos ver quantas páginas tem. Tem aqui, vamos ver, tem 1.750 páginas aproximadamente, né? 1.750 páginas que são um desafio. A maior parte das pessoas hoje em dia não tem tanto hábito de leitura. Quando a gente diz assim, olha, eu vou te dar um livro de 1.750 páginas, de 2.000 páginas para você ler, as pessoas já se sentem desencorajadas. Eu me lembro que quando a gente era criança, havia uma brincadeira, né? Diziam assim, nossa, eu vou ler toda a Bíblia. E aí vinha com uma bibliazinha que tinha só versículos, né? Uma bibliazinha chaveiro, assim, né? Para dizer que a Bíblia é grande demais. É difícil lê-la por inteiro. Requer perseverança, requer esforço, requer muito desejo de conhecer mais a Deus, mas nós jamais saímos iguais de uma boa leitura das Sagradas Escrituras do começo ao fim. Essa é a primeira coisa que eu queria comunicar para você. É um desejo profundo que existe no meu coração de ajudar mais pessoas a lerem a Bíblia, a entenderem melhor a Bíblia, a descomplicarem-se um pouco para a leitura das Sagradas Escrituras.
Não é difícil, não é impossível, basta um pouco de perseverança que a gente consegue chegar longe. Algumas pessoas ficam com um pouco de medo, falam assim, mas será que eu vou conseguir? Dizem que o livro do Gênesis é o livro mais lido de toda a Bíblia. Por quê? Porque todo mundo começa a ler a Bíblia pelo Gênesis e para no Gênesis mesmo, né? Quando termina já não consegue continuar. Então a gente fica com aquela dúvida, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou, de repente, começar a me envolver com tantas e tantas coisas? Ora, é plenamente possível, com uma leitura diária, não muito grande, não assim muito exigente, uma leitura humanamente possível, desde que seja perseverante, contínua, é possível ler a Bíblia dentro de um ano e lê-la bem, não lê-la, digamos assim, de maneira corrida. É possível. Existe técnica para isso. Aqui nesse curso eu vou dar algumas técnicas para vocês, vou ensinar alguns macetes práticos de como que a gente pode fazer isso. Especialmente na última aula nós fazemos isso. Mas o mais importante é que, mesmo que eu não consiga mesmo terminar dentro de um ano, tudo bem. Eu tenho que avançar com o propósito de ler a palavra de Deus por inteiro, conhecê-la, ter intimidade com ela. Então essa é a primeira coisa que subiu muito ao meu coração. Eu noto que existe nas pessoas um interesse pela Bíblia. E ao mesmo tempo eu percebo que existe um desencorajamento, uma espécie de medo. Como é que nós podemos fazer para ajudar as pessoas a superarem isso? Ora, então estamos aqui justamente para isso, para te ajudar a avançar e a superar essas dificuldades iniciais que a leitura da Bíblia pode nos apresentar. Em segundo lugar, existe também uma preocupação, digamos assim, um pouco mais, eu diria, pastoral. Por quê? Há tanta coisa sendo dita, tanta coisa sendo ensinada, do ponto de vista humano. Hoje nós somos assim submetidos a uma enxurrada de conteúdo. E muitos desses conteúdos são conteúdos assim carnais, humanos mesmo. E o que acontece é que boa parte das pessoas não tem acesso a um contato direto com Deus através da sua palavra. Então ficam perdidas, desorientadas, não sabem o que fazer, não sabem como se comportar. E é claro, aparecem ofertas de todo tipo, existe hoje em dia uma sede por conhecimento muito grande, mas há muito pouco conhecimento de Deus, há muito pouco conhecimento profundo de Deus. Então, eu queria lançar hoje este curso como um tipo de oferta de um conteúdo novo, de um conteúdo que ao mesmo tempo é novo e é velho. Por quê? É a mesma palavra de Deus, mas a qual nós podemos, digamos assim, acessar de uma maneira diferente, de uma maneira talvez um pouco mais moderna, um pouco mais viva, mais real, mais próxima de nós, né? Nesse mundo de coisas que as pessoas oferecem para a gente hoje em dia. Então, há 1.001 produtos. Hoje eu queria simplesmente apresentar para você um produto que você tem na sua casa, mas que talvez você não esteja sabendo usar, que é a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer mais a palavra. Nós precisamos deixar Deus falar conosco através da palavra. Nós temos a necessidade de acessar a revelação divina através da sua palavra. Só a palavra de Deus pode nos tirar da ignorância. Porque
o problema da nossa geração, sobretudo, é a ignorância esclarecida. Ou seja, é a ignorância que tem aparência de consciência, aparência de ciência, aparência de muito sensata, de ilustrada, mas que na verdade é só a velha ignorância. Os homens desconhecem Deus, desconhecem a sua palavra, e por isso fazem coisas tão absurdas e se expõem a situações tão vexatórias. Hoje, diante de tanta coisa que se oferece aí hoje em dia, eu queria apresentar para vocês esse conteúdo. Vamos juntos à palavra de Deus. Vamos conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Vamos explorar a palavra de Deus. E claro, aqui nós estamos em plena sintonia com a igreja. Recentemente o Papa Francisco instituiu o Domingo da Palavra de Deus, que nós vamos viver agora, no início do tempo comum, né? Estamos nos dias em que nós celebramos o Domingo da Palavra de Deus, e ele instituiu esta celebração justamente para motivar os fiéis à leitura e à meditação, ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Nós precisamos recorrer às Escrituras e ter intimidade com elas. Hoje em dia nós vivemos no Brasil um clima de profunda desorientação religiosa, essa que é a verdade. Em nome da Bíblia se fala tanta coisa, tanta gente pega a palavra de Deus e começa a desviá-la, a criar suas próprias doutrinas, a fazer, digamos assim, o seu próprio discurso. Por que isso funciona? Por que as pessoas acreditam tão facilmente nessas coisas? Na verdade, é porque elas desconhecem a palavra. Elas não têm um convívio com a palavra inteira, iluminada, por assim dizer, pela pessoa de Jesus, que é, por assim dizer, o centro a partir do qual nós lemos a Bíblia como um todo. Como elas não sabem ler a Bíblia, a partir de Jesus, com o olhar de Jesus, na ótica de Jesus, então elas se perdem. Aí qualquer um que chega com um discurso um pouco mais convincente, um pouco mais assim envolvente, já engambela a pessoa porque ela não entendeu exatamente o que é a palavra. Então nós fazemos isso também como, digamos assim, uma necessidade pastoral e uma necessidade que fala muito ao homem dos nossos dias. Como de fato nos lembra o Papa Francisco. Mas eu também queria dizer para você uma coisa. Eu gosto de fazer isso. E eu percebo que eu tenho um dom também de comentar de uma maneira viva os textos da Escritura. As pessoas me falam isso, elas me dão essa devolutiva. Nos sermões, nas homilias, nas pregações, nas meditações. Elas dizem para mim, olha, padre, a gente percebe que o senhor gosta da palavra de Deus. Eu me lembro que há algum tempo atrás eu estive pregando na Canção Nova um acampamento para casais, acho que há uns 2, 3 anos atrás. E quando terminou o acampamento, o Nelson Correia, que é diácono da Canção Nova, falou para mim, nossa, padre, eu fiquei admirado como o senhor transita pela Bíblia. E o senhor me lembrou muito o Padre Jonas, nos tempos antigos, ele me dizia. Porque ele fazia isso, ele transitava pela Bíblia, ele pegava a palavra, ele destrinchava a palavra. De fato, a gente aprendeu muito com esses gigantes da pregação aqui no Brasil e com tantos outros de outros lugares. E com isso, com a graça de Deus, eu posso dizer para vocês que é uma coisa que eu gosto de fazer. Talvez até mais do que dar aulas sobre filosofia, sobre história, sobre essas questões que de vez em quando a gente fala, gênero, aborto, defesa da família diante dos ataques que querem, digamos assim, reconstruir a sociedade em outras bases.
até mais do que, por exemplo, falar sobre um tema de teologia sistemática qualquer, eu realmente gosto mesmo de comentar a Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Como disse Jesus aos seus apóstolos, no final do capítulo 6 do Evangelho de São João, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Portanto, eu aqui não vou atuar tanto como uma espécie de professor. A minha função não é dar aula do ponto de vista de um professor de teologia bíblica, um professor de exegese. Não é a minha especialidade e não é disso que se trata. Se trata de um comentário vivo da Sagrada Escritura, com base na fé, com base naquilo que ensina a igreja, iluminado pelo ensino dos padres da igreja, dos doutores da igreja, assim por diante, como qualquer padre pode fazer, enquanto pregador, enquanto alguém que exerce, digamos assim, um munus docendi, né, que é o munus, a tarefa de ensinar. Então, o meu papel aqui é um papel, digamos assim, de um pai que quer ensinar a alguns filhos, que voluntariamente vêm até ele, a lerem melhor a palavra de Deus e tirarem mais fruto da sua leitura. Para isso, então, o que nós vamos fazer aqui? Em linhas gerais, nós vamos lançar hoje um curso. E essa live aqui é de lançamento mesmo desse curso. Já vou falar disso, desse curso agora que nós vamos oferecer para vocês. Mas as coisas não terminam por aqui. Nós vamos mais longe. Eu gostaria muito ainda esse ano de dar aqui na internet um curso sobre princípios morais do Novo Testamento. Por quê? Bom, eu sou doutor em teologia moral e eu percebo que hoje em dia existe todo um movimento de resgate da teologia moral tradicional que tem degenerado num certo moralismo um pouco desajustado. E isso aqui tem causado certos problemas para algumas pessoas. Por exemplo, crise de escrúpulos ou uma certa acepção muito exterior da moral. E o que eu percebo é que nós precisamos voltar ao Novo Testamento e resgatar alguns princípios que são mais profundos. Então, ao longo desse ano, eu queria dar assim um curso um pouco mais longo e, ao mesmo tempo, mais concentrado sobre a moral do Novo Testamento, que vai ajudar você a ler a Bíblia inteira. Porque são princípios que valem para a leitura da Bíblia como um todo e que, obviamente, nos ajudam na nossa vida. Então, é uma, digamos assim, iniciativa decorrente dessa que nós estamos fazendo aqui agora. Ao mesmo tempo, gostaria de futuramente, quem sabe nos próximos meses, de vez em quando, fazer um curso sobre um livro concreto da Bíblia. Né? Talvez a partir do texto de algum padre da igreja, alguma coisa assim, porque esse é o problema. Às vezes as pessoas me dizem assim: padre, o senhor tem um bom comentário da Bíblia, que livro o senhor indica, por exemplo, de comentário desse ou daquele outro livro? Bom, os melhores comentários que eu conheço não estão em português, estão em latim. Mas você não tem acesso a essa língua. Eu tenho. Então, muitas vezes eu posso pegar esses textos, estudá-los, etc., e mastigá-los para que você depois possa ler a Bíblia com gosto, com facilidade. Essa é a minha função. Então, nós vamos, ao longo de todo o tempo, isso não só em 2022, quem sabe ao longo dos próximos anos,
oferecendo, né, cursos, digamos assim, sobre livros da Bíblia que possam ajudar você, de fato, na sua leitura da Sagrada Escritura. Então, essa é uma outra iniciativa decorrente desse curso que eu estou apresentando hoje. E que, aos poucos, nós poderemos desenvolver na medida em que Deus nos dá forças e o tempo vai passando. Para agora, para já, né, eu queria simplesmente fazer o lançamento do curso Como Ler a Bíblia, né? Então, esse curso será um curso 100% online. Isso é importante porque é o que dá para você a possibilidade de fazê-lo de qualquer lugar em que você estiver, da sua casa, no Brasil, fora do Brasil, em qualquer ambiente. Então, curso 100% online. Um curso de 6 aulas, nas quais eu discorro vários temas. Então eu falo sobre a importância da Bíblia, da leitura da Bíblia para a nossa vida, e tirando algumas dificuldades do caminho, né, que são importantes. Falo sobre os diferentes tipos de leitura da Bíblia, os sentidos diferentes que a Escritura tem, as camadas de leitura que estão presentes no texto, porque o texto bíblico tem essa característica. Ele não tem um significado só, ele é multiforme, então ele tem muitos significados possíveis, né? Falo, por exemplo, sobre a importância da Bíblia na nossa formação catequética. Falo sobre a importância da leitura bíblica enquanto leitura espiritual, enquanto, digamos assim, livro de oração. Como nós podemos orar a palavra e assim por diante. E, por fim, explico métodos práticos mesmo de leitura da Bíblia. Como que a gente faz para lê-la? Existem vários métodos possíveis e nós precisamos aprendê-los para conseguir dar conta do recado, né? Pode ser em 1 ano, pode ser em 2, 3 anos, não importa, mas nós, cada um, digamos, escolhendo o método que lhe aprouver, nós precisamos efetivamente avançar na leitura da Bíblia. Só que o que acontece? Para quem fizer esse curso de 6 aulas, em cujo contexto nós fazemos o desafio para você ler a Bíblia durante o ano de 2022, então eu vou abrir para vocês uma possibilidade, me parece que única, que no fundo é o que as pessoas mais precisam, né? Que é um Instagram fechado. Nós vamos criar, você vai ter acesso a esse Instagram na medida em que você assinar o curso, né? Para que você faça parte desse Instagram e ao longo de todo o ano você vai recebendo uma mentoria para a leitura da Bíblia, né? Então, você vai lendo e ali você pode fazer suas perguntas, as suas dúvidas. Você não entendeu alguma coisa, quer perguntar? Você usa esse Instagram para fazer perguntas e o que a gente vai fazer? Na medida do possível, uma vez por semana, ou quando o tempo nos permitir, nós vamos fazer uma live fechada dentro desse grupo do Instagram só para responder perguntas daqueles que estão lendo a Bíblia e estão precisando de ajuda. Por que isso é importante? Primeiro, porque você está lendo e às vezes você trava, você diz, meu Deus, eu não estou entendendo, o que é isso? Do que se trata? Por que está falando isso? Então você pode perguntar no grupo do Instagram. Segundo, porque nós precisamos formar uma comunidade de leitores. Ou seja, não fazemos uma leitura meramente individual, entende? Ou seja, essa comunidade do Instagram, ela vai te ajudar a perceber que você não está sozinho nessa jornada. A gente está lendo, está compartilhando, a gente está contando alguma coisa. E isso é muito importante, né? Porque quando o desânimo bater, quando você se sentir assim, desamparado, desiludido,
quando você não tiver forças, né? Você tem lá aquela comunidade que você pode ir lá e apresentar uma dúvida, vai ter uma motivação para você continuar na sua leitura. Eu acho que é uma oportunidade única, né? Você poder ler a Bíblia. Então você tem um curso de 6 aulas que vão te dar uma introdução a como ler a Bíblia. E depois você não vai ficar sozinho. Você vai ter, ao longo do ano, uma sucessão de acompanhamentos para que você possa, de fato, adquirir aquele conteúdo. E veja, as lives vão ficar ali. Então, você não pode assistir, você teve alguma dificuldade de assistir, as lives vão estar lá, justamente para que você não se perca e para que você possa, digamos assim, continuar lendo as Sagradas Escrituras. Então, eu estou colocando à sua disposição o meu estudo pessoal, a minha oração pessoal, a minha meditação pessoal das Escrituras, tanto como introdução para a leitura, como ao longo da leitura eu vou estar ali junto com vocês acompanhando. Eu não sei o que eu poderia fazer de melhor para quem quisesse ler a Bíblia de verdade. Bom, como é que você faz para adquirir esse curso? Então, há um link na descrição do vídeo e também na bio do meu Instagram, você vai ter o link lá, é só você acessar. E ali também tem um link para o suporte. Qualquer dúvida, você pode chamar o meu time. Não estou sozinho nessa, tem pessoas que estão me ajudando, justamente para te dar uma assistência um pouco mais individualizada. Então você pode nos chamar e nós estaremos ali à sua disposição para te ajudar. Agora atenção, a promoção de lançamento vai durar 24 horas. Então você vai ter até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de amanhã, portanto, para fazer a sua inscrição. E aí você vai ter um desconto grande, né? A partir do dia 21, nós vamos fazer a inscrição plena, ou seja, você não vai ter desconto. Você vai pagar a inscrição por inteira. Só que a inscrição começa no dia 21, aliás, começa no dia 20, né, com desconto, dia 21 sem desconto, e ela termina dia 25. Nós vamos fazer assim, justamente porque a nossa intenção é criar uma comunidade de leitores. Então, as inscrições começam dia 20 com desconto, a partir do dia 21 sem desconto, dia 25 se encerram, porque a nossa intenção é criar esse grupo mesmo, essa comunidade de leitores que querem de fato aproveitar, digamos assim, para pegarem a Bíblia, né? Algumas pessoas estão me perguntando, que Bíblia que o senhor vai usar? Eu vou usar a Bíblia da CNBB. Por quê? Essa edição nova da CNBB, né? Ela tem algumas vantagens. Ela é uma edição capa dura. Eu coloquei aqui uma capinha de caderno, essas capinhas plásticas de caderno, então ela ficou super protegidinha, né? Então ela é capa dura, é bem elegante. Depois, ela é boa de você colocar na bolsa, porque ela não é muito grossa, né? Ela é boa de você colocar na bolsa, de você transportar para qualquer lugar. As páginas são de um papel muito gostoso, desliza bem. Isso é importante, porque você pega uma Bíblia com uma página ruim, enfim, você não consegue trabalhar bem com ela. Então essa Bíblia, ela está muito bem editada. Depois ela tem uma fitinha que parece um detalhe secundário, mas não é. Porque para você marcar bem o lugar que você está lendo, você ter uma fitinha boa, firme, ajuda. É como você ter um bom tênis, né? Você vai fazer uma peregrinação a pé, se você for de chinelo, você vai chegar lá sem pé, né? Então você precisa comprar um bom tênis para você ir confortavelmente. Então a mesma coisa, você ter uma Bíblia confortável, te ajuda a ler. E depois eu gostei da tradução, a tradução está bem feita, notas na medida certa, eu gostei dessa Bíblia. Então é a que eu indico. Você pode comprar no site das edições CNBB.
nas livrarias católicas tem também, é a Bíblia que eu vou usar aqui durante esse curso. Portanto, as inscrições começam dia 20, com desconto, dia 21, sem desconto, até o dia 25. Aí você me pergunta, padre, vai abrir outra turma? Não sei. É um trabalho bem desafiador esse, um trabalho pioneiro que nós estamos fazendo, do ponto de vista das redes sociais, de termos, de fato, uma comunidade que lê a Bíblia, que pode partilhar, que pode perguntar, etc. Não sei se a gente vai ter fôlego para abrir outras turmas, mas essa oportunidade eu estou dando para vocês. Então nós temos 6 aulas, mais o Instagram privado. Bom, eu quero agradecer a vocês todos pela participação. Eu acho que vai ser uma experiência muito boa para nós poder crescer juntos. Eu tenho certeza que quando nós chegarmos ao fim desse ano, nós vamos poder ter aprendido muito mais sobre a palavra de Deus. Você vai ser um católico, e talvez a gente tenha aqui pessoas até que não são católicas, né? Talvez nem cristãs, quem sabe. Você vai ser uma pessoa, alguém, que vai ter mais intimidade com a palavra de Deus. Você não vai olhar para a palavra de Deus como um livro de enfeite que você tem aberto assim na sua sala. Vai ser um livro de cabeceira. Você vai aprender a manuseá-la, a tratá-la. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. E no final desse percurso, você vai querer recomeçá-lo. Você vai dizer, não, agora eu quero ler a Bíblia de novo, eu quero descobrir riquezas novas, eu quero ler coisas que passaram desapercebidas para mim. E aí você vai ler mais profundamente a Bíblia e vai se deliciar mais. Eu tenho certeza que isso vai trazer para você um enriquecimento interior muito grande, além de que Deus vai falar muito com você ao longo da leitura da palavra. Na medida que você for lendo e meditando, Deus vai tratar o seu caráter, a sua personalidade, o seu coração, o seu espírito. Você vai entrar por uma terapia que não é humana, é uma terapia divina. É a terapia de Deus, a terapia da sua palavra. Compartilhe essa live com as pessoas, ajude-nos a divulgar esse conteúdo. Repito, tem tanta coisa sendo ensinada hoje em dia, tanta coisa sendo difundida por todos os lados, fala-se tão pouco da Bíblia, as pessoas têm tão pouca intimidade com a palavra. É hora de nós virarmos esse quadro e de efetivamente começarmos a ter verdadeira intimidade com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que nós possamos juntos caminhar nessa direção. Como diz São Paulo aos Efésios, a uns ele constituiu como apóstolos, a outros como profetas, a outros como evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que todos cheguem à unidade do conhecimento, à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, à estatura do varão perfeito, à medida da plenitude de Cristo. Que nós possamos caminhar rumo à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, porque a palavra de Deus tem muito a nos ensinar. Que assim como Jesus, que abriu a inteligência dos discípulos de Emaús para que eles entendessem tudo aquilo que dizia a respeito a ele na lei, nos profetas e nos salmos, abra a sua inteligência para que você também possa conhecer a palavra de Deus e, conhecendo-a, conhecer a única palavra verdadeira, que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe. Vamos juntos nesse caminho de aprendizado, nesse caminho de aprofundamento na palavra de Deus.